Bom, pessoal, a nossa aula então de hoje é sobre continuamos aí no estudo do desenvolvimento humano. Nós vemos a parte um, que era relacionada ao estudo do desenvolvimento infantil. Eu passei algumas atividades em relação a isso, algumas pessoas ficaram em dúvida, então a ideia é que a gente corrija essa atividade hoje, né, e passe para a parte 2, que seria o desenvolvimento na adolescência e na vida adulta. Bom, qual que foi a primeira parte, né? A gente falou sobre o desenvolvimento infantil e aí eu pedi para vocês especificarem os principais aspectos dos desenvolvimentos nas crianças. Notem que eu organizei isso num quadro e eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que levar para a vida de vocês, tá? Essa coisa de organizar, de conseguir ter uma visão geral do conteúdo, né? Organizando, articulando o conteúdo um com o outro, isso facilita na hora de estudar, principalmente quando a gente tem que estudar uma matéria que a gente não tá às vezes compreendendo. Então, você sistematizar o conteúdo facilita muito. Então, quais são os principais aspectos aí do desenvolvimento nas crianças? O primeiro aspecto que eu pedi para vocês destacarem foi o aspecto físico. O que acontece com o aspecto físico? A criança, quando ela nasce com o seu cérebro pequenininho, do tamanho lá da cabecinha dela. E na medida em que ela vai se desenvolvendo fisicamente, o cérebro dela vai se desenvolvendo também. É, e muito das habilidades, né, dos comportamentos, das capacidades, das competências que a criança desenvolve tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, inclusive o desenvolvimento motor. Além disso, com a maturação natural, né, ou seja, o processo de amadurecimento, a criança vai desenvolvendo algumas capacidades, como a memória, o pensamento e linguagem. O cérebro irá crescer, entre aspas, na medida em que a criança se desenvolve e aprende. Então, a gente costuma dizer o seguinte, fazendo uma comparação, que o cérebro é como um músculo, né? Quanto mais você malha o músculo, treina lá na academia, mais ele cresce. E da mesma forma acontece com o cérebro. Qual que é a malhação do cérebro? A aprendizagem. Por isso é que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais o nosso cérebro se desenvolve e muitas vezes a gente não esquece mais aquilo que a gente aprende, porque a gente tem processos como o de memória. E aí, esse desenvolvimento físico, ele vai impactar diretamente no desenvolvimento motor. Então, à medida que os músculos e o sistema motor do bebê amadurecem, mais habilidades complicadas emergem. Este desenvolvimento é universal. Então, desde que a criança tenha uma saúde normal, ela não tenha vindo com nenhum problema, esse desenvolvimento ele vai acontecer de forma universal, ou seja, todas as crianças na face da Terra se desenvolvem da mesma forma. Algumas em sequências diferentes, outras em alguma medida desenvolve mais de um lado e menos do outro, mas ele precisa passar por esse desenvolvimento, como por exemplo, primeiro ele rola antes de sentar sem apoio, depois ele engatinha antes de andar. Então isso faz parte. O único movimento motor, né, que a criança possui de forma inata, ou seja, que ela nasce com esse movimento, é o movimento de preensão. Sabe aquela mãozinha fechada da criança, que você coloca qualquer coisa e ela fecha a mão? Esse movimento, ele é instintivo, tá? E aí, o que que acontece? De início, a criança não consegue pegar muitas coisas com isso aqui. Há uma evolução absurda no desenvolvimento da criança pelo simples fato dela aprender isso aqui. Movimento de pinça. Tá? Então, o simples fato dela conseguir fazer isso aqui já é uma evolução no desenvolvimento da criança absurdo, porque ela agora consegue pegar um botão no chão, o que cria outros problemas, né? Porque aí é a hora que ela começa a levar pequenas coisas à boca. Então, o que vai modificar a sequência de desenvolvimento, desse desenvolvimento motor, é a cultura ou o ambiente onde está inserido. Então, se a criança ela for muito estimulada a andar, por exemplo, pode ser que ela ande antes. O que não quer dizer
que é uma coisa boa, tá, gente? Essa coisa de colocar a criança no andador com, sei lá, com 6 meses, né? E aí depois a criança fica com aquela perna de pinça, que é aquela perna curvada assim de jogador de futebol, não sabe por quê, mas é porque forçou, né? A criança tem um momento, a gente tem um processo de evolução natural. É por isso que as coisas são universais, por isso que elas acontecem de uma maneira universal, porque todos nós temos um desenvolvimento motor, cognitivo, físico, né? Que acontece de maneira semelhante. Se a gente forçar a barra para isso, vai ser um pouco complicado. Bom, desenvolvimento cognitivo. Piaget foi um dos primeiros estudiosos a admitir que a mente da criança não é como a de um adulto. Então, assim, Piaget nesse ponto aí, ele foi fantástico, né? Ele é um dos estudiosos mais proeminentes do estudo do desenvolvimento infantil. Ele dedicou a vida dele inteira a isso. E ele diz o seguinte, que a mente se desenvolve pela formação de esquemas que nos ajudam a assimilar nossas novas experiências e que vão sendo alterados de forma a acomodar novas informações. O que significa isso? Os esquemas, cada vez que a gente aprende uma coisa nova, o nosso cérebro, a nossa mente, ele forma esquemas mentais, né? Que ele chamou de esquemas mentais. E aí, quando a gente aprende, vai aprendendo e vai tentando encaixar essas novas aprendizagens dentro desses esquemas, a gente está tentando assimilar essa nova aprendizagem. Quando a gente entende que ela cabe num esquema ou que a gente precisa criar um outro esquema, aí é quando a gente acomoda. Um exemplo clássico disso. A criança, o primeiro animal que ela aprende, em geral, tá? É o au-au, o cachorro. Então, o au-au, tudo que é peludo, que tem 4 patas, ela vai chamar de au-au. Então, uma vaca vai ser o au-au, um cavalo vai ser um au-au, um gato vai ser um au-au. Por quê? Porque ela só conhece o au-au. Então, qual que é o esquema que ela tem na cabecinha dela? Se tem 4 patas, se é peludo, então é um au-au, né? Para ela não existe outro tipo de animal. No momento em que ela começa a entender que outros animais existem, como, por exemplo, o cavalo, a vaca, o gato, ela vai criar outros esquemas. E aí é quando ela acomoda. Ah, então nem todo animal de 4 patas e peludo é um au-au. Pode ser que seja um miau, pode ser que seja um cavalo, pode ser um pocotó, sei lá, uma vaca mu, né? Então ela vai aprendendo e vai criando novos esquemas e acomodando, né? E dessa forma ela vai acomodando. Isso explica também por que nós, professores, falamos para vocês, gente, quando chegar em casa, estuda o que vocês aprenderam aqui, porque quando vocês estão em sala de aula, vocês estão assimilando. Quando vocês retornam aquele aprendizado, aí vocês vão acomodar. Então, por isso é que a gente fala muito, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, estudem em casa, não deixem para estudar só na véspera da prova, porque aí aquilo que foi minimamente assimilado em sala de aula já se perdeu, e aí fica mais difícil de acomodar esse aprendizado. Bom, desenvolvimento social. Como seres sociais que somos, desenvolvemos nossas capacidades de relacionamento com os outros a partir das experiências que nós vivenciamos na infância e em grande parte da adolescência. Então, tem uma frase de Piaget que diz: o adulto de hoje é a criança de ontem. O que significa dizer isso? Que todas as questões que a gente desenvolveu ao longo da infância e da adolescência é o que nos define enquanto adultos hoje. E nas nossas relações, primeiras relações as mais primitivas, com os pais, irmãos, depois os avós, primos, tios, e mais à frente na escola, professores, colegas de escola. Então, essas relações e a forma como nós aprendemos a nos relacionar é o que vai nos definir enquanto seres sociais na fase adulta. E aí eu pergunto para vocês quais foram, tem aí as 4 fases de Piaget, e eu pergunto para vocês destacarem os principais aspectos das fases de desenvolvimento de Jean Piaget. Não é só Jean Piaget que fala em fase de desenvolvimento, mas sem dúvida ele é o mais proeminente, né? Então a gente tem o primeiro estágio, sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos. E olha o nome desse estágio, sensório-motor. Por que ele chama sensório-motor? Porque nessa fase o que a criança está fazendo, desenvolvendo, são os esquemas de ações que trabalham as sensações e movimentos. Então aqui ela está
procurando aperfeiçoar as sensações, audição, visão, tato, gustação, e os movimentos, como o de pinça, que a gente já falou, né? Que é a apreensão e a pinça, o levantar, o engatinhar. Então, nesse momento, por isso é que ele chama sensório motor, porque está tudo muito voltado para as sensações e para o desenvolvimento motor. No estágio pré-operacional, ou seja, ela está pré-operando, dos 3 aos 7 anos, a gente já tem os primeiros esquemas de ações mentais, então, como a fala, então a criança já tem condições de falar, a criança já tem condições de interpretar certas situações, mas nesse período o desenvolvimento é muito mais a nível simbólico. Por que é a nível simbólico? Porque nessa fase a criança está voltada para si mesma. Ela é extremamente egocêntrica. Você pode ver que uma criança de 4 anos, se você fala para ela, olha, eu tô cansada, a mamãe tá cansada, não tem mais condições de brincar, ela não tem como entender, ela não tem como a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Ela está muito voltada para si, né? Então é muito egocêntrica. Nessa fase também a gente fala muito de um animismo. O que é o animismo? É tornar as coisas, objetos, como coisas reais. Por exemplo, é a fase de você desenhar a nuvem com carinha, o sol com carinha, a árvore com carinha. Então você anima, você dá vida a coisas abstratas, né? Então, essa é uma fase em que há uma incapacidade de distinguir o mundo das aparências do universo. Então, está tudo muito misturado nessa fase. Por isso que o ideal é que a criança entre na escola a partir dos 6, 7 anos, né? Essas idades aí, elas vão variar, mas o ideal é que ela entre na escola após os 5 anos, pelo menos. Por quê? Porque nessa fase ela já não está mais tão egocêntrica, ela já consegue interpretar algumas coisas do mundo, ela já não está mais tanto nessa fase simbólica, de só fantasiar, né? É muito a fase que as meninas, por exemplo, fantasiam príncipes, princesas, né? Os meninos fantasiam que são guerreiros, eu não sei mais se as crianças brincam disso, mas enfim, é nessa fase aí que eles vivenciam muito isso. E a partir dos 6, 7 anos, ele já está entrando no estágio operacional concreto, onde ele amplia a capacidade de agir sobre o real. Ele já é capaz de relacionar, classificar, comparar objetos, seguindo critérios lógicos e realizar as primeiras operações aritméticas e geométricas. Então vejam que quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo, o Piaget estava preocupado com isso. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas uma criança de 5 anos, ela já não pode aprender? Ela já não pode entrar na escola? Depende. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem mães que vêm me contar, mas o meu filho, ele tem 2 anos e ele já conta até 10 em inglês. Tá, mas coloca 10 laranjas na frente dele e pede para ele contar. Na verdade, ele decora, né, essa contagem de números em inglês. Mas isso não quer dizer que ele entenda o que ele está fazendo, que a quantidade de laranjas são 10. Tire 2 laranjas e veja se ele conta 8. Então, essa aceleração do conhecimento não quer dizer que ele vai entrar na escola e ele vai aprender mais rápido. Quer dizer que ele tem uma facilidade para decorar, por exemplo, né? Uma facilidade para ter percepção de algumas coisas, o que é positivo. Mas, de repente, uma criança de 5 anos não está pronta ainda, cognitivamente falando. O cérebro não está maduro o suficiente para que ele entre na escola e aprenda, salvo em alguns casos, tá, gente? Sempre temos que lembrar que o ser humano não é uma matemática. Né? A gente tem 2 lados aí, não é uma matemática. Bom, e aí ele sai desse estágio pré-operacional, vai para o operacional concreto, já com essa capacidade, então, de agir sobre o real. E aí, a partir da adolescência, dos 12 anos, ele entra no estágio formal, ou seja, ele começa a ter um raciocínio lógico. Então, aqui, por exemplo, a partir dos 12 anos, ele já tem uma capacidade de abstrair algumas coisas, o que é diferente de simbólico, hein, gente? Abstrair é diferente do simbólico. O simbólico está muito no nível da fantasia. A abstração é no sentido assim, eu pergunto para uma criança de 8 anos e para um menino de 13, 14 anos o que é justiça. Provavelmente o de 8 anos não vai saber. Ou ele vai criar
alguma coisa na cabecinha dele do que seria justiça. Uma criança de 13, 14 anos já tem condições de compreender esse construto que é a justiça, por exemplo. Bom, então isso aqui são as fases de desenvolvimento do Jean Piaget. E aí a nossa última questão foi relacionada eu pedi para vocês analisarem com as próprias palavras essa frase aí, a hereditariedade das cartas, o ambiente joga o jogo. O que o Charles Brenner está querendo dizer com isso? Que a gente vem com uma hereditariedade, a gente vem com uma genética, isso aí é inevitável, né? Nós temos pai e mãe, né? Então ele tem uma carga genética, tem uma carga hereditária disso, mas o que de fato vai definir as características que vão, como é que eu posso dizer? As características que vão... Me faltou a palavra agora. As características que vão se sobressair vai ser o ambiente. Então, por exemplo, um exemplo muito, muito rico em relação a isso. Uma criança que tem um QI acima da média, né? Tem um QI acima da média. Mas ela vive no sertão da Bahia. A preocupação dos pais no sertão da Bahia é sobrevivência. Então, assim, os filhos têm que começar a trabalhar, ir para a roça para arar, para plantar, né? Cuidar da plantação, cuidar, de repente, das galinhas, das vacas. Então, por mais que ele tenha herdado de alguém, ou tenha geneticamente vindo com essa capacidade, com esse QI acima, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente os pais vão valorizar isso. O ambiente que ele vai ser criado vai determinar que ele não dá para ele voltar para o intelecto, ele tem que voltar para o físico, ele tem que voltar para o operacional, para ajudar a família a sobreviver. Então é por isso que o ambiente é que joga o jogo, tá certo? Espero que eu tenha conseguido passar isso aí para vocês. Então vamos entrar agora na parte 2 do desenvolvimento, onde nós vamos falar, deixa eu ver onde é que eu vou pôr minha cara aqui, sobre a adolescência e a vida adulta. Bom, e aí a adolescência é uma coisa interessante, historicamente falando, porque nem sempre a adolescência foi o que a gente entende por adolescência hoje, né? Então, assim, hoje a gente compreende, por exemplo, a dificuldade do adolescente, hormonalmente falando, ele está sofrendo muitas mudanças e tudo mais, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, a adolescência ela passava despercebida, porque meninos de 8 anos, por exemplo, ali no início da Revolução Industrial, eles estavam dentro das indústrias trabalhando. As meninas, após a menarca, né, que é a primeira menstruação, elas já estavam prontas para casar. Né? Em alguns países, inclusive, isso ainda é permitido. Então, essa noção de adolescência que tem que ter essa fase de maturidade sexual, ela existe há muito pouco tempo. Tem alguns estudiosos, inclusive, que dizem que ela é uma invenção social. Né? Então, assim, durante muito tempo, ela foi considerada uma fase normal, então era como se a criança, a partir dos 8, 9 anos, ela já tinha condições de assumir uma série de responsabilidades. Eu costumo contar para os meus alunos a história do meu avô, que quando eu estava fazendo essa disciplina de psicologia do desenvolvimento na faculdade, meu avô era um gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, daquele que tomava chimarrão, que tinha um bigodão e tal, bem característico, e eu perguntei para ele nasceu na década de 20, que Deus o tenha em um bom lugar. Eu perguntei para ele, vô, como é que o senhor viu a sua passagem da infância para a adolescência? Como é que o senhor percebeu isso, né? Porque a gente costuma falar que os meninos engrossa a voz, os pelos começam a nascer, né? Começa a ter algumas diferenças sexuais, né? Que é a poluição noturna, uma série de coisas. Mas ele foi muito interessante a resposta que ele me deu. Ele disse, eu percebi que eu tinha passado para a adolescência, que eu já era um rapazinho, quando eu parei de usar calças curtas e comecei a usar calças compridas. Ou seja, até o momento em que ele era uma criança, ele usava shorts, bermudas. Quando ele passa a usar calças longas, ou seja, calça comprida, ele entende que ele agora ele é um rapaz e ele tem certas responsabilidades. Então, esse é um contexto, uma contextualização
em relação à adolescência, que é muito interessante, né? Hoje a gente sabe que abrange uma faixa etária que vai dos 13, 14 anos até os 18 anos de idade, né? E que compreende essa maturação sexual, que compreende essa questão hormonal, mas durante muito tempo isso não foi dessa forma, tá? Passando para frente. Desenvolvimento físico na adolescência. Uma das coisas que mais aparece na adolescência, que as mães percebem muitas vezes, os meninos nem começaram a trocar a voz ainda direito, né? Fica aquela coisa fina, grossa, muito poucos pelos, mas uma dos marcos da adolescência é justamente esse estirão, né? Aquele crescimento que parece que o menino, da noite para o dia, ele, né, cresceu igual fermento de bolo, como se tivesse tomado fermento de bolo, né? E para a menina é a menarca, que seria a primeira menstruação. Então desde criança, a gente entende que quando a gente menstrua, né, tem famílias até que fazem festa, dão flores, eu recebi flores quando eu tive a menarca e tudo mais, que é justamente essa conquista essa passagem para a fase adulta, né? Para o começo da fase adulta. Então, dependendo de como as pessoas reagem, a maturação mais cedo ou mais tarde pode influenciar o ajustamento, o que mais uma vez demonstra como os genes e o ambiente interagem na nossa formação. Então, de que forma que você vai tratar essa sua filha que teve a primeira menstruação e que agora é considerada uma adolescente, né, que está amadurecendo sexualmente? Ou de que forma que você vai tratar o seu filho no momento em que ele começa a crescer demais, a ter a voz grossa, né? Que responsabilidades que eles podem assumir? Tem até uma frase muito interessante que diz assim, que o adolescente é criança demais para algumas atitudes, mas já é adulto para tomar outras. Então é uma fase realmente de muita instabilidade para todo mundo, né? Bom, desenvolvimento cognitivo. Então aí Piaget, mais uma vez, ele vem falar que o adolescente ele está na fase formal. E aí ele teorizou que os adolescentes desenvolvem as capacidades para operações formais que lhes permite raciocinar em termos abstratos, que foi aquilo que eu falei. Você fala uma palavra, de repente, liberdade, e pede para um adolescente dizer o que é liberdade. Não necessariamente ele vai dizer o conceito certo, mas ele já começa a teorizar sobre isso, essa capacidade de teorizar. E aí é nessa fase também que há uma consolidação do pensamento moral. Nesse ponto, o Piaget ele era muito preciso, né? Ele disse que até os 12 anos, a criança ela está numa fase que ele chamava de heteronomia. E a heteronomia, o que prevê a heteronomia? Que até os 12 anos, 12, 13 anos, a criança precisa de alguém para dizer o que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Então, há uma necessidade de uma autoridade. E que se ela não fizer, ela vai ser punida. Então, é uma relação muito assim de respeito ao pai, e esse respeito ele vem muito por intermédio do medo de ser punido. E que quando o adolescente entende esse raciocínio, ele compreende esse raciocínio moral, ele atinge uma fase de autonomia moral, porque ele já tem condições de resolver algumas questões sozinhos, a nível ético e moral. Porque ele já sabe o que é certo, ele já sabe o que é errado, e os pais, nesse sentido, se tornam muito mais parceiros do que líderes, né? Muito mais parceiros. Então já não há, a relação já não é mais de medo, é uma relação de respeito e é muito uma relação pela cooperação. Mas é óbvio, como eu sempre falo, isso vai depender da forma como as coisas são feitas. Isso aqui é uma teoria, né? Uma teoria. Bom, desenvolvimento social do adolescente. E aí quem fala muito sobre isso é o Erik Erikson, e ele diz que uma das principais tarefas da adolescência é consolidar o sentimento do eu, a própria identidade e o sentimento de pertença. Isso é maravilhoso também. Essa confusão do adolescente a nível hormonal, a nível social, se dá muito pela busca do eu. Porque até uma certa idade, a criança ela tá se comparando com a mãe ou com o pai. Quando ela chega na adolescência, ela fala, pô, mas e eu quem sou? Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe. Então é um período de muita definição, é um período de definição da sexualidade, é um período da definição da sua profissão, o que você vai fazer para o resto da vida. Há uma cobrança, inclusive, da sociedade, dos pais, o que você vai fazer para o resto da sua vida.
Você vai estudar? Você vai trabalhar? Então, é uma busca por essa identidade. E o sentimento de pertença é o sentimento de pertença a um grupo. A que grupo que eu pertenço? Eu sou do grupo dos nerds, eu sou do grupo dos playboys, eu sou do grupo dos roqueiros. É por isso que a tendência é que o adolescente ele se agrupe, porque ele está buscando a sua identidade e ele quer se sentir pertencedor de algum grupo, né? De algumas pessoas, né? Então, o adolescente, ao contrário da criança, ele reflete sobre o seu mundo social e ele constrói teorias a respeito. Então, ele já tem condições de pensar sobre isso. Não estou dizendo que ele pensa sempre certo. Às vezes tem uns pensamentos que você fala, meu Deus do céu, vai sofrer tanto lá na frente, mas ele já consegue teorizar sobre isso. Né? O pensamento dele é muito mais elaborado que o de uma criança. E ao refletir sobre essas ideologias dos adultos, o adolescente começa a construir a sua concepção de mundo. Ele está em busca da sua própria concepção de mundo. E na sua tarefa de integrar-se na comunidade dos adultos, o reformador idealista vai se transformar, deve se transformar em um planejador e execução de ações. Então, toda essa confusão, toda essa rebeldia que a gente fala do adolescente, ela é salutar, ela é saudável. É a fase que ele deve passar de confusões em relação à sua própria identidade, a seus grupos de pertença, porque esse é o momento dele errar. Enquanto ele é adolescente, enquanto ele está na casa dos pais, enquanto ele tem pessoas para se responsabilizar. Qual que é a grande diferença do adolescente para um adulto? O adolescente, ele não quer se responsabilizar pelos atos. O adulto, ele precisa se responsabilizar. Então, assim, a fase da rebeldia, ela é importante por isso. Porque é melhor que seja um adolescente rebelde do que um adulto rebelde, né? Que a gente chama de adultescente, que não consegue sair da casa dos pais, que não consegue parar no emprego, que não consegue se relacionar com pessoas. Isso é uma atitude muito primária do adolescente, né? Faz parte da adolescência, inclusive. Então, o ideal é que ele passe por essa fase de uma forma muito tranquila em relação a isso. É claro que a gente não está falando do uso de drogas, a gente não está falando de criminalidade, a gente está falando daquela rebeldia clássica, né? De repente matar uma aula, de repente contar uma mentira, de repente fugir para poder sair com os amigos, mesmo os pais proibindo. Desde que ele não esteja colocando a vida dele em risco ou a de outras pessoas, ele vai ter que passar por essa fase. Essa é a fase para ele passar. Ele não pode fazer isso quando ele for adulto. Né? Ah, porque meu filho é namorador, namora demais, melhor que ele namore agora. Deixa ele namorar agora demais, porque quando a hora que ele encontrar a pessoa certa, ele quieta. Né? Ele não vai ficar pulando de galho em galho quando ele já não tiver mais idade para isso. Enfim, essa é a fase. Essa é uma fase que propõe, né? Que disponibiliza esse estado interno para realizar essas coisas. Bom, e a vida adulta? Bom, o que eu posso dizer para vocês da vida adulta? A vida adulta é isso aí, né? Que a gente está vivendo, essas mudanças incríveis, né? Todos os dias. E o que acontece? Até mais ou menos uns 20 anos, nada que 20 anos atrás, uns 40 anos atrás, não existia essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nem 40 anos, vamos voltar mais ainda no tempo. Se a gente pensar que na Idade Média, uma pessoa que vivia até os 35 anos era considerada anciã, era considerado um velho, né? Se morresse aos 35 anos, estava tudo certo, estava dentro dos padrões. E aí, mais para frente, a gente vai, com 40 e poucos anos, a pessoa já está velha, já é considerada uma pessoa sábia. Pensa, eu já nos 40 anos aqui, sábia, né? Com muita sabedoria, com muita vivência, porque eu vivi 40 anos. E aí, mais para frente, 50 anos, mais para frente, 60 anos, e hoje a gente tem pessoas que vivem com 100 anos. Ora, o que possibilitou isso? A tecnologia, as mudanças tecnológicas, que acompanharam aí a evolução nas questões medicinais, nas questões farmacêuticas. Então, quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai precisando de coisas. Então, tem um lado bom? Tem um lado maravilhoso, porque a gente pode conviver com as pessoas que a gente ama por mais tempo, né? Mas tem um outro lado que é muito preocupante, porque a sociedade moderna não está preparada
quer dizer, não está preparada para os idosos, né? A gente vê um país como o Brasil, onde as políticas públicas de saúde, de segurança, de estruturais, não está nem um pouco preparado para receber as pessoas de idade. Então, resolve-se um problema, que era o problema da saúde, as pessoas morriam muito cedo, mas cria-se outro, porque agora a gente tem que adaptar toda uma situação para receber essas pessoas idosas, para que elas tenham qualidade de vida, né? Então, assim, elas precisam ter qualidade de vida. Bom, e aí à medida que a análise sobre o ciclo da vida passou a se interessar mais para empregar amostras retiradas de populações de diferentes faixas etárias, classes sociais, profissões e culturas, os resultados obtidos levaram a uma mudança na análise do desenvolvimento humano, porque até então não se estudava a velhice, né? Se estudava a infância, se estudava a adolescência, mas ninguém falava da vida adulta, nem sobre a velhice. E os estudos dos adultos mostraram que durante o ciclo de vida, as mudanças psicológicas elas são contínuas, então até o momento em que a gente morre, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente está mudando psiquicamente. Então, às vezes, uma pessoa que era muito difícil com 40 anos, quando ela chega nos 70 anos, ela fala, porra, para que eu fui ser tão inflexível? Não tinha necessidade daquilo, porque ela está em constante evolução. Graças a Deus estamos em constante evolução. Com relação às mudanças físicas, o declínio físico do início da vida adulta começa a se acelerar durante a meia-idade, né? Para as mulheres, a mudança mais significativa é a menopausa. Então, assim, se lá na adolescência é a menarca, quando a gente entra na menopausa, a gente sabe, opa, então agora a gente chegou na melhor idade, por assim dizer, né? E depois dos 65 anos, a acuidade perceptiva, ou seja, essa visão bilateral aqui dos reflexos e tudo mais, ele começa a ficar comprometido e a força e a capacidade de resistência diminuem. Os processos neuronais, ou seja, do cérebro, se tornam mais lentos, mas o cérebro permanece saudável. Então, assim, muitas vezes o cérebro ele quer fazer algumas coisas, mas o corpo já não acompanha, né? Exceto para os que sofrem de alguma doença degenerativa, como o Alzheimer. Aí a gente já não tem mais como ajudar muito, porque a nível de degeneração cerebral, as incapacidades ficam bem grandes. Com relação às mudanças cognitivas. Ai, meu Deus. Aqui. À medida que os anos passam, a memória de reconhecimento permanece forte, embora a recordação comece a declinar, em particular para as informações insignificantes. Então, olha só, eu tenho um idoso que lembra da época da infância dele, ele lembra da infância, ele lembra da adolescência, ele lembra de muitas coisas que ele viveu na vida, mas ele não consegue lembrar, por exemplo, se ele tomou banho ou se ele desligou o gás. Então, essa memória a longo prazo, ela é preservada, mas a memória a curto prazo muitas vezes fica prejudicada. E aí é um processo natural, não necessariamente é uma pessoa que tem Alzheimer, não, é um processo natural. É como se o hardware, né, a memória do computador, ela tivesse meio cheia, e aí as coisas insignificantes, elas não têm mais espaço, né? Mudanças sociais. Aqui, o desafio nessa etapa da vida está relacionado com a adaptação à perda do trabalho, de amigos, do companheiro, da posição, da autoridade na família, e ao questionamento feito pelos outros sobre a competência física e mental do velho para executar algumas tarefas. Então, pensem vocês um chefe de família, um macho alfa, como a gente diz, que era quem comandava uma família, quando ele começa a declinar, ali nos 70, 75, 80 anos, ele perde essa posição. E isso muitas vezes é o que deprime, isso muitas vezes, até porque muitas vezes não estão conectados com a tecnologia, os jovens já não têm mais tanta paciência, né? Então, isso complica. E isso faz com que decline cada vez mais, né? A falta do contato social, com jovens, com pessoas que tenham paciência para conversar, para explicar o que está acontecendo com o mundo moderno e tudo mais, isso faz com que eles declinem muito mais a questão das dificuldades mesmo próprias da idade, né? E a preocupação com a passagem do tempo da vida já não é mais tão aguda, né? Eles vê que as pessoas estão morrendo e pensa, bom, talvez eu seja o próximo, né? E não está mais tão preocupado com o futuro,
né? Pensa às vezes muito mais no passado e, embora a pessoa idosa admita que os velhos têm maior probabilidade de morrer do que os jovens, ele não é capaz de pensar na própria morte e acredita que tem ainda muito tempo pela frente, o que às vezes faz com que eles se desafiem em alguns momentos. A gente cansa de ver aí nas redes sociais pessoas com muita idade que foram fazer uma faculdade porque o sonho era ser advogado, o sonho era ser pedagoga, e isso é muito bacana, isso mostra que a gente continua aprendendo até o momento que a gente morre. Com mais dificuldades, é óbvio, não dá para comparar um menino de 25 anos com um senhor de idade de 80 anos, né? Mas se a gente pensar em experiência de vida, quem tem mais? Né? Quem consegue lidar mais com as intempéries da vida? O de 25 ou o de 80? Né? Então, assim, tem um lado muito bom também, que precisa ser valorizado. Bom, gente, aí era isso que eu queria trazer para vocês. Para a aula da semana que vem, vocês vão me entregar, vão elaborar um texto com no mínimo 15, no máximo 25 linhas, me contando com a maior riqueza de detalhes possível como foi a sua transição da fase infantil para a fase da adolescência e da adolescência para a fase adulta, levando em consideração os aspectos que a gente destacou na aula. Eu vou colocar esse vídeo, vou colocar a apresentação do PowerPoint e essa atividade tudo lá no Google Classroom para que vocês tenham acesso e possam me entregar na semana que vem, tá bom? Um abraço, um bom feriado para todos e a gente se fala na próxima terça. Tchau, tchau.